Olá, queridos amigos, estupendos alunos. O meu nome é Emerson Malheiro e vamos dar início aos estudos desta matéria estupenda que cuida da filosofia do direito. Nesta aula com o tema O raciocínio filosófico greco-romano e o vigor da justiça. Vamos começar a aula falando sobre um importante filósofo, Sócrates. Ética e educação. Sócrates nasceu em cerca de 470 a.C. e perdeu a sua vida em 399 a.C. Sócrates foi uma pessoa que se tornou um símbolo da filosofia, pois por ela viveu e morreu, desenvolvendo as suas ideias no período clássico da Grécia Antiga. Ele não escreveu nada, e o acesso aos seus pensamentos é alcançado por meio dos escritos do seu discípulo Platão, do autor de comédias Aristófanes e do comandante militar Xenofonte. Quando jovem, serviu no exército contra Esparta, na Guerra do Peloponeso, tendo sido escolhido como um dos generais. O oráculo de Delfos teria declarado que Sócrates era o mais sábio dos homens. Sócrates meditou sobre as palavras da pitonisa, pois ele estava em uma cidade repleta de artistas, oradores, políticos, artesãos e não possuía qualquer especialização e estava ciente da sua ignorância. Após refletir, concluiu que sua sabedoria apenas poderia ser aquela de reconhecer que nada sabia, uma autoconsciência, enquanto as pessoas em geral estavam impregnadas de preconceitos e noções incorretas e não se apercebiam disso. O reconhecimento da própria ignorância é o primeiro passo para a sabedoria, pois assim é possível para uma pessoa se livrar dos preconceitos e abrir caminho para a verdade. O caminho socrático para a sabedoria deve ser trilhado pelo próprio indivíduo, que deve por ele mesmo reconhecer seus preconceitos e opiniões, rejeitá-los e, através da razão, atingir a verdade. Sócrates repudiava a ideia de que a autoridade social estava na base da autoridade intelectual, de maneira que a verdade não se restringia à pessoa que articulava a afirmação, mas ao valor intrínseco daquela afirmação. São comuns relatos nos diálogos platônicos de Sócrates debatendo com figuras sociais que poderiam ser consideradas especialistas, discutindo piedade, justiça ou beleza, e demonstrando que, não obstante as suas posições sociais, defendiam coisas falsas e que deveriam ser repudiadas. Sócrates utilizava a dialética para alcançar a maiêutica, ou seja, o parto de ideias. O pensamento socrático é profundamente ético. Reveste-se em todas as suas latitudes de preocupações ético-sociais, envolvendo-se em seu método maiêutico em todo tipo de especulação temática e deve-se considerar impassível de solução.
Afinal, o que é justiça? O que é o bem? O que é coragem? Essa é uma posição de Eduardo Carlos Bianca Bittar. Conforme Sócrates ficava mais conhecido, mais arregimentava seguidores. Por outro lado, começou a fazer vários inimigos que mais tarde reuniriam as suas forças para a sua condenação. A ética em Sócrates reside no plantio da verdadeira virtude, baseada no controle efetivo das paixões e na orientação das habilidades do ser humano para a realização do saber, que é o que leva a pessoa à felicidade. Sócrates foi acusado por Ânito, Meleto e Licon por 3 crimes: não acreditar nos costumes e nos deuses gregos, unir-se a deuses malignos que gostam de destruir cidades, corromper os jovens com as suas ideias. Na obra Eutífron, Sócrates vai ao tribunal para o seu julgamento e reflete sobre a conexão entre o justo, a moral e a religião. A apologia de Sócrates é um dos momentos mais importantes de sua reflexão jurídica. Levado ao tribunal, antes do julgamento, Sócrates se defende e, inclusive, dialoga diretamente com seu acusador Meleto. Sócrates não busca se valer de subterfúgios para escapar à condenação. Antes, busca esclarecer, por meio do diálogo, as acusações que lhe são imputadas. Sócrates é condenado a beber um veneno chamado cicuta, e na obra Criton se encontra o diálogo mais relevante sobre o justo. Levado à prisão, Sócrates aguarda a execução e tenta ser convencido por seus amigos a subornar juízes e soldados ou fugir. No entanto, ele recusa todos os favorecimentos. Ao se submeter à sentença condenatória, deixa aos seus discípulos uma lição: o valor da lei como componente para estabelecer a ordem. De acordo com Sócrates, um Estado não poderia subsistir se as sentenças legais não fossem cumpridas. Cumprir uma sentença é, portanto, um dever moral, uma medida de respeito à polis. A condenação de Sócrates, sendo injusta, revelaria aos atenienses com clareza o justo por contraste. A obra Fédon retrata a morte de Sócrates e cuida da imortalidade da alma. É dela a famosa frase de Sócrates: Criton, devemos um galo a Asclépio. Não te esqueças de pagar essa dívida. Agora, é muito importante que falemos sobre Platão, política, direito e justiça. Platão nasceu em 427 a.C. e perdeu a vida em 347 a.C. Platão foi um importante filósofo, matemático do período clássico da Grécia Antiga, que escreveu vários diálogos filosóficos e criou a Academia em Atenas, considerada a primeira instituição de ensino superior do Ocidente. Ele teve como preceptor Sócrates e como seu discípulo Aristóteles. Auxiliou a erguer o sustentáculo da filosofia ocidental
e tem sido mencionado como um dos instituidores da religião ocidental. O neoplatonismo, de filósofos como Plotino e Porfírio, inspirou Agostinho de Hipona e, portanto, o cristianismo, assim como a filosofia judaica e árabe. Alfred North Whitehead, importante filósofo e matemático britânico do século XX, delineou em sua obra que a caracterização geral mais segura da tradição filosófica europeia é de que ela consiste em uma série de notas de rodapé sobre Platão. Na sua principal obra jurídica, intitulada A República, o filósofo Platão evidencia o primeiro relevante sistema de reflexão sobre o direito e o justo da história da filosofia. Acerca do direito, existe outro importante escrito, denominado As Leis, que foi a última e mais extensa obra de sua vida. Temas jurídicos sobre o justo são encontrados em outros diálogos, como, por exemplo, o político. Para o filósofo Platão, não se desagrega o direito da justiça. Assim sendo, uma lei justa não é considerada direito, de acordo com o que certifica na obra As Leis. O direito deve ser entendido por um processo dialético abrangente e completo, não se restringindo apenas à norma, mas fundamentado também na política e na virtude. Vamos falar sobre o mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão é extremamente importante. Na obra A República, no livro 7, o filósofo Platão relata, narrando um diálogo de Sócrates, que alguns homens, desde a tenra infância, estavam enclausurados em uma caverna. Nesse lugar, não conseguiam se movimentar, em razão da existência de correntes que os conservavam paralisados. Virados de costas para a abertura da caverna, enxergavam somente o seu interior. Localizados na parte de trás deles, existia uma parede pequena, onde uma fogueira se mantém acesa. Naquele local, transitavam homens carreando materiais, mas como a parede esconde o corpo dos homens, somente as coisas que conduzem são desenhadas em sombras e enxergadas pelos encarcerados. Em um certo momento, um desses homens que se encontrava acorrentado consegue fugir e, desconcertado com uma nova situação real, ele fica. Além disso, a claridade proporcionada pelas chamas da fogueira, assim como a luminosidade do exterior da caverna, atingem os seus olhos, já que jamais tinham enxergado a luz. Esse indivíduo possui a alternativa de retornar para a caverna, conservar-se como já tinha se habituado, ou pode se encorajar para se acostumar a uma nova realidade. Assim, se ele desejar ficar no exterior, poderá ainda retornar ao interior da caverna para soltar seus companheiros, contando tudo o que tinha descoberto do lado de fora. É possível que eles não acreditem no seu depoimento, observado que a verdade era o que conseguiam perceber da sua vivência na caverna. Em síntese, cuida-se de uma metáfora formulada pelo filósofo Platão, que consiste
na tentativa de explicar a condição de ignorância em que vivem os seres humanos, o que seria indispensável para atingir o mundo real, lastreado pela razão acima dos sentidos. Com o mito da caverna, Platão mostra a relevância da educação e da obtenção do conhecimento, como um instrumento que possibilita aos seres humanos informados sobre a verdade e ter a capacidade de determinar um pensamento crítico. O senso comum, que afasta a necessidade de análise e perquisição, é representado pelas impressões aparentes, enxergadas pelos indivíduos por meio das sombras. Já o conhecimento científico, fundamentado em comprovações, é representado pela luz. Desse modo, da mesma forma que o prisioneiro livre, as pessoas também podem ser acareadas com uma nova vivência que proporcione mais perspicácia e clarividência. O fato de passar a compreender certas coisas pode ser surpreendente e melindrar condutas que visem buscar conhecimento. Vamos agora falar sobre Aristóteles, a justiça e suas espécies. Aristóteles nasceu em 384 a.C. e faleceu em 322 a.C. Aristóteles foi um discípulo de Platão e o preceptor de Alexandre Magno, o Grande. Ele foi o criador do Liceu, uma espécie de ginásio, perto de Atenas. Também fundou a Escola Peripatética, que era um círculo filosófico que seguia os seus ensinamentos, com uma orientação empírica, em oposição à academia platônica, mais especulativa. Vamos agora falar sobre justiça em Aristóteles. A evolução do assunto justiça tem fundamento no campo ético, ou seja, no espectro de um conhecimento que vem determinando em sua teoria um saber prático. A ética é uma seção da filosofia que se destina à decomposição das razões que motivam, encaminham ou modificam a forma de agir do ser humano, normalmente observando os seus valores morais. As concepções essenciais sobre o assunto da justiça acham-se investigados e expostos na obra Ética a Nicômaco, em especial no livro 5, em que afirmou: temos, pois, definido o justo e o injusto. Após distingui-los assim um do outro, é evidente que a ação justa é intermediária entre o agir injustamente e o ser vítima de injustiça, pois um deles é ter demais e o outro é ter demasiado pouco. A justiça é uma espécie de meio termo. Então, vamos conhecer as espécies de justiça, começando pela justiça universal. Na sua perspectiva universal, a justiça é estudada em sentido lato, ou seja, amplo. A justiça é tanto a manifestação geral da virtude, quanto uma adequação do justo à lei. Para Aristóteles, a lei, para ser justa, deve ter sido produzida na polis, a partir de um princípio ético. E ela é justa não em razão de sua forma, ou seja, não é justa porque obedeceu aos procedimentos formais para a sua criação, e sim em virtude do seu conteúdo. O respeito à lei também é uma característica da justiça em sentido lato. Como só é considerada como lei a norma que for justa,
o significado de justiça universal também é o cumprimento da lei. Sob o prisma universal, a justiça deve ser considerada a virtude que está presente em todas as demais virtudes. Por exemplo, afirma-se que a caridade se caracteriza em uma conduta de oferecer. No entanto, aquela pessoa que entrega algo a um agressor, por receio de ser constrangida, e não oferece ao carente, porque se acha superior a ele em poder, não é caridoso, pois a simples conduta de dar deve ser somada à justiça da atitude. Em síntese, a caridade não é uma virtude em si própria, sem lhe acrescentar a virtude da justiça. Outro exemplo. A pessoa que é paciente com o patrão e impaciente com o subalterno, igualmente não possui a virtude da paciência, na proporção em que ela pressupõe o seu agir com justiça. Em resumo, a paciência não é uma virtude em si própria sem lhe acrescentar a virtude da justiça. Nada impede, porém, que uma pessoa possa ser caridosa e impaciente. A caridade pressupõe justiça. A paciência pressupõe justiça, mas a caridade não pressupõe paciência. Já a justiça encontra-se em todas as outras virtudes, e por isso é a única virtude universal. A justiça é, portanto, uma virtude em si mesma, pois apenas ela possui um conteúdo específico que não demanda a soma de qualquer outra virtude. A justiça universal se ocupa com a observância da lei, com o respeito da legislação, e ou com as normas convencionais instituídas pela polis. Falemos agora sobre a justiça particular. Na sua perspectiva particular, a justiça é estudada num sentido estrito, ou seja, específico. O estudo da justiça particular significa investigar o que vem a ser justiça em si mesma. A justiça particular se ocupa com estabelecer um critério de igualdade entre um sujeito que age e outro que sofre a ação. Ela se divide em justiça distributiva. Para Aristóteles, a justiça distributiva cuida da distribuição de benefícios e vantagens. Cuida-se de uma justiça de igualdade geométrica. O critério essencial da justiça distributiva é o mérito. Ela usa como parâmetro o dar a cada um de acordo com o seu mérito. Um primeiro exemplo. Esse exemplo, destaca-se, foi retirado da obra de Alisson Mascaro, Filosofia do Direito. Um professor, quando aplica uma prova a uma turma de alunos, será considerado justo em sua correção quando distribui notas de acordo com uma proporção, tendo por vista o mérito. De uma prova com 5 questões, valendo cada qual 2 pontos, o aluno que acerta 4 questões merece 8. O aluno que acerta 2 questões merece a nota 4. Qualquer outra nota diferente dessa para cada um desses alunos rompe com a proporção entre seus méritos e suas notas. E, portanto, a distribuição meritória de notas demonstra a justiça do professor. Um segundo exemplo. Se um negociante vende 10 livros por dia e recebe R$ 20, é possível que, ao negociar 11 livros por dia, deverá receber pela venda R$ 22. Também temos a justiça corretiva.
Para Aristóteles, a justiça corretiva, também chamada de diortótica, anote, cuida das transações entre os indivíduos e da reparação de danos. Cuida-se de uma justiça de igualdade aritmética. Ela se divide em justiça comutativa. É aquela que se dirige aos contratos em geral, compra e venda, locação, empréstimo, etc. Ela tem por objetivo estabelecer uma relação de troca. É uma espécie de justiça preventiva, já que estabelece as prestações recíprocas antes mesmo de uma eventual transação. Justiça reparativa é aquela que repara ou indeniza um prejuízo, determinando, se necessário, uma penalidade. Ela tem por objetivo reprimir uma injustiça. É uma espécie de justiça repressiva, já que estabelece as sanções para o descumprimento da norma. É possível enxergar a justiça reparativa, por exemplo, no direito penal, ou ainda no pagamento de indenizações no direito civil. Vamos analisar agora um pequeno quadro sinótico envolvendo a justiça em Aristóteles. Primeiro, temos o conceito de justiça. A justiça se divide em justiça universal e justiça particular. A justiça particular se divide em justiça distributiva e justiça corretiva. E, por fim, como vimos, a justiça corretiva se divide em justiça comutativa e justiça reparativa. Vamos agora falar sobre Cícero, ética e justiça. Marco Túlio Cícero foi um advogado, político, escritor, orador e filósofo no período histórico da República Romana, tendo sido eleito cônsul em 63 a.C. As principais fontes do direito do período foram a jurisprudência, os editos dos magistrados, o costume e a legislação. A importância do uso da palavra e das habilidades oratórias estabelecem a conexão entre a atuação de Cícero e a sua contribuição para a cultura jurídica da época. Ele elaborou obras relevantes para a oratória e para a filosofia, sendo possível citar da oratória, da república, das leis, além de atuar junto aos tribunais com discursos jurídicos criminais e civis. Para Cícero, a ética se orienta pela ligação do homem com a natureza, ou seja, a formação da ética se dá a partir da intuição natural. Ele preleciona que a ética é criada a partir de uma lei absoluta pré-existente, invariável, intocável, soberana, perfeita. Portanto, a ética não pode ser objeto da convenção humana. A conduta humana individual deverá se balizar pela lei natural, e por isso, o bem e o mal apenas podem ser considerados como causas da natureza. Assim sendo, a justiça é uma consequência de um sistema natural. O direito deverá se organizar de acordo com os mandamentos da natureza, e todas as pessoas deverão ter seus comportamentos coordenados por esse direito. Isso porque o direito é a razão, e a razão é comum a todos os homens. Devemos agora falar sobre o pensamento jusfilosófico da Idade Média, mas
Em verdade, isso ficará para um próximo vídeo. E aí, gostou da aula? Então curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. O meu nome é Emerson Malheiro e a minha missão é ajudar você a aprender filosofia do direito.